aqui nesse lugar, nesta noite, vivendo o reino dos céus. O texto básico está em Lucas capítulo 11, versículo 2. Evangelho segundo escreveu o médico amado Dr. Lucas, capítulo 11, versículo 2. Lucas foi um companheiro nas viagens do apóstolo Paulo, nas viagens missionárias. Escreveu, além do Evangelho de Lucas, o livro de Atos e fez muitos curativos no velho apóstolo, porque o apóstolo era chicotadas por causa do Evangelho, era apedrejamento por causa do Evangelho, naufrágios por causa do Evangelho. Então, o médico amado Dr. Lucas fez muitos curativos ali no velho apóstolo. Lucas 11:2 diz assim: ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Jesus estava ensinando aos seus discípulos a orar a pedido dos próprios discípulos. Os discípulos, eles estavam acostumados a falar com Deus de uma outra forma, tinham aprendido com os patriarcas. Nós vemos lá no Antigo Testamento os patriarcas orando e os servos de Deus do Antigo Testamento orando ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, e tinha toda uma maneira tradicional de orar. No entanto, os discípulos começaram a observar que Jesus orava, falava com Deus de uma maneira diferente. E aí eles falaram entre si, depois decidiram pedir a Jesus que ensinasse a eles a orar, assim como Jesus orava a Deus, que ensinasse eles a orar também. E quando Jesus ensinou essa oração aos seus discípulos, ele teve como objetivo apresentar um modelo de vida, um modelo de relacionamento com o Pai, um modelo de vida que traduzisse o relacionamento que eles deveriam ter com o Pai. Então, oração como modelo de vida, oração com relação com o Pai Celestial, e não teve o objetivo de ensiná-los uma reza ou uma oração repetida como se fosse um mantra. Lamentavelmente, grande parte dos cristãos usam essa oração como uma reza, como um mantra, e aí repete, e não absorvem os ensinamentos que foram o objetivo de Jesus passar para cada um dos seus discípulos. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração modelo, cheia de ensinamentos de como deve ser o nosso relacionamento com o Pai que está nos céus e como deve ser a nossa conduta como cristãos, como discípulos de Cristo. E nós vamos destacar aqui da oração do Pai Nosso, justamente esse trecho da oração que diz: venha o teu reino. Jesus estava ensinando aos seus discípulos
como se relacionar com o Pai e como esse relacionamento deveria mudar a conduta deles no dia a dia. E nessa oração, Jesus disse: olha, vocês olhem assim, venha o teu reino. Ou seja, Jesus está trazendo aí uma revelação a respeito de um reino que não é o reino conhecido aqui neste mundo. E os filhos do Pai que está nos céus, eles são cidadãos desse reino, cidadãos do reino dos céus. O reino dos céus pertence aos filhos do Pai que está nos céus. Portanto, essa expressão, venha o teu reino, na oração deve ser uma manifestação do nosso desejo de viver a cidadania do reino celestial aqui na terra. Somos filhos do Pai que está nos céus, portanto, nós somos cidadãos do reino que está nos céus e estamos aqui na terra para viver a cidadania, ou para manifestar, melhor dizendo, a cidadania do reino dos céus, como cidadãos do reino dos céus aqui na terra. Mas esse venha o teu reino, ele deve soar para nós como Pai, nós queremos viver o teu reino. Pai, nós queremos o teu governo. Venha o teu reino deve soar como o desejo de buscar, de querer, de desejar o governo de Deus. Venha o teu reino, Pai, queremos o teu governo. E como é que nós podemos viver o reino de Deus, mesmo estando ainda aqui na terra? Nós vivemos o reino de Deus, ou vivemos o reino dos céus, por meio do arrependimento. Para viver a realidade do reino dos céus na terra, é necessário entrar nele. Jesus falou isso para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Para entrar no reino é necessário nascer de novo. Para experimentar o reino é necessário nascer de novo. Então, para se viver a realidade do reino, primeiro é necessário entrar no reino. A pergunta que se faz agora é: você já entrou no reino dos céus? E como é que se pode entrar no reino dos céus? Tanto João Batista, quando iniciou seu ministério, ou em todo o seu ministério, como também Jesus, eles anunciaram em suas pregações a possibilidade de acesso ao reino dos céus mediante o arrependimento. Lá em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E essa proximidade não apenas no sentido de localização, mas essa proximidade principalmente no sentido de acesso. Arrependei-vos, pois o reino dos céus
está acessível, há um acesso ao reino dos céus mediante o arrependimento. E aí em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Portanto, o arrependimento é a chave para acessar o reino dos céus. E como é que se dá o arrependimento? Muitas pessoas desconhecem o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado de arrepender-se. Muitas pessoas pensam que é apenas um sentimento. Arrependimento é muito mais do que um sentimento. Então, a palavra grega para arrependimento é metanoia, que é a junção de duas palavras: meta, mudança, noia, mentalidade. Portanto, mudança de mentalidade. Arrependimento é, na prática, uma mudança na maneira de pensar. E aí, o arrependimento é uma mudança de mentalidade que conduz a uma mudança de atitudes, que por sua vez conduz a uma mudança de direção. Mudança de mentalidade, mudança de atitudes, que gera uma mudança de direção. Há uma palavra hebraica para arrependimento, que é a palavra techuvá, que significa literalmente voltar-se, ou retornar, ou voltar às origens. Então, o arrependimento é virar-se, é retornar, é voltar às origens, e Deus é a nossa origem. O arrependido, ele volta-se para Deus. Por isso, lá em Atos capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual isso é designado Jesus. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Isso pode ser considerado como uma redundância, porque arrepender-se e voltar-se para Deus é a mesma coisa. Então aqui há uma ênfase toda especial, há uma ênfase importantíssima. Arrependa-se e volte para Deus, para que você não tenha nenhuma dúvida. O texto sagrado diz: arrependa-se e volte-se para Deus. Porque assim, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Quantos que estão aqui precisam e querem experimentar a descanso da parte do Senhor? O texto está dizendo: arrependa-se e volte-se para Deus. Porque Deus vai estar sempre do lado oposto da prática do pecado. O arrependimento vai sempre nos fazer andar na direção contrária do pecado. Quem deve se arrepender? Lá em Lucas capítulo 5,
versículo 32, Jesus diz assim: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Em outro lugar, a Bíblia Sagrada diz: não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. E aí Jesus diz: eu vim não para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ou seja, a minha obra em Jesus diz respeito àqueles que admitem que erraram, admitem que erraram o alvo, admitem que estão andando num caminho contrário à vontade de Deus, que estão distantes de Deus. Eu vim chamar esses que reconhecem que são pecadores ao arrependimento. Os pecadores são as pessoas que erraram o caminho, ou seja, trilharam por um caminho que leva para distante de Deus. Esse é um dos significados da palavra pecado: errar o alvo. Lá em Atos capítulo 17, versículo 30, diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. O contexto desse versículo está falando sobre a prática da idolatria, a prática da feitiçaria. E aí o texto sagrado diz: olha, Deus não levou em conta essa ignorância. Vocês estavam fazendo isso porque não conheciam a verdade, mas agora a verdade tem sido revelada de uma forma absoluta. Então, se arrependam. Para viver o reino dos céus é necessário arrependimento, é necessário voltar-se para Deus. Mas nós vivemos também o reino dos céus nos submetendo ao seu governo. Toda a Bíblia fala sobre o rei, fala sobre o reino e fala sobre os cidadãos desse reino. Nós poderíamos resumir a Bíblia dessa maneira. Do que é que se trata a Bíblia? Faça um resumo de uma frase. Ok, a Bíblia trata acerca de um reino, a Bíblia trata acerca de um rei, e a Bíblia trata acerca dos cidadãos desse reino. Ou seja, há um governo, e aqueles que desejam viver a realidade do reino dos céus devem se submeter a esse governo. Você provavelmente já deve ter notado que tudo que acontece de bom ou de ruim é uma questão de governo. Tudo que acontece de bom ou de ruim é uma questão de governo. E eu estou me referindo também ao governo humano. Então, coisas boas acontecem aos cidadãos por uma questão de governo. Coisas ruins acontecem aos cidadãos aqui na terra por uma questão de governo. Mas nós estamos nos referindo aqui principalmente ao governo espiritual. O governo
mais importante, mais crucial das nossas vidas é o governo espiritual. Lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele revela o seguinte: pois ele nos resgatou do governo das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, aqueles que foram tirados de debaixo do poderio das trevas, agora estão sob nova direção, ao novo governo, e o rei eterno desse governo é o Filho amado do Pai que está nos céus. Aleluia. E aí eu pergunto para você: quem está governando a sua vida? Pode ser que você já tenha recebido o Evangelho, tenha recebido o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, mas tem áreas da sua vida que você não tem submetido ao governo celestial. Por isso que tem experimentado aí coisas ruins, porque não está se submetendo integralmente o seu viver ao governo que está no céu. Veja só, todas as pessoas que creem em Deus, elas querem ser agraciadas por Deus. Todos nós que estamos aqui, com certeza, nós cremos em Deus, e é por isso que nós estamos aqui, e nós queremos de alguma maneira sermos agraciados por Deus. No entanto, para se experimentar o melhor de Deus, é preciso se submeter ao governo de Deus. Lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Um texto profético falando sobre Jesus, revelando Jesus como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, ou seja, como soberano, eterno de tudo e de todos. Portanto, nós podemos entender que quando uma pessoa ela ouve o Evangelho de Cristo e ela decide seguir a Jesus, ela deve entregar o controle das suas mãos, ou o controle, melhor dizendo, da sua vida nas mãos de Jesus. Na sua casa tem disputa pelo controle da televisão? E aí, quanto mais a casa cheia, maior disputa pelo controle da televisão. Então imagine o controle da sua vida. Não só você disputa pelo controle da sua vida, você quer também o controle da sua vida.
Há outras pessoas que também querem o controle da sua vida. Há também o nosso arqui-inimigo, o inimigo de nossas almas, que quer o controle das nossas vidas. E aí é preciso verdadeiramente, assim que nós conhecemos a Jesus, entendemos o que é o Evangelho de Cristo, o que é a salvação em Cristo Jesus, o que é confessar a Jesus não apenas como Salvador, mas principalmente como Senhor das nossas vidas. E aí, a partir disso, é necessário nós entregarmos a Ele o controle das nossas vidas. Seria semelhante a você pegar o controle da televisão e dizer: não, quem vai decidir aqui é o pai, quem vai decidir aqui é a mãe, o que nós vamos assistir. Então aí o controle está entregue. Porque se converter a Jesus significa abrir mão do governo da própria vida para se submeter ao governo de Deus. E aí só daremos certo se nos submetermos ao governo de Deus. A nossa vida só dará certo se nós nos submetermos ao governo de Deus. Eu pergunto, os brasileiros especialmente, os brasileiros que moram no Brasil, se submetem às leis de qual país? Do Brasil. Nós, brasileiros que moramos aqui no Brasil, nós não nos submetemos às leis de outras nações, de outros países. Nós nos submetemos às leis aqui do Brasil. Outra pergunta: o que é que acontece com aqueles que não se submetem ao governo do país onde mora? Tem muitos que estão nos diversos presídios e tem outros tantos que estão nos diversos cemitérios. Por quê? Porque não se submeteram ao governo do país, às leis do país onde mora. O texto profético que nós acabamos de ler, Isaías, ele fala sobre um reino onde reina a paz, justiça e retidão na vida daqueles que se submetem ao seu governo. O governo do reino dos céus possui valores que devem ser praticados por seus cidadãos. O que é a Bíblia Sagrada? Dentre outras coisas, podemos entender a Bíblia como sendo a constituição do reino dos céus. E aí, quando alguém quiser zoar com você, você não quer mais fazer isso, aquilo outro com a gente, porque o pastor não deixa, porque os irmãos, porque não sei o que, não. Eu deixei de fazer isso, aquilo outro, por causa da constituição do país onde eu moro atualmente. Você não mora no Brasil? Amados, aqueles que se tornaram filhos de Deus por meio de Cristo Jesus se tornaram cidadãos do reino do céu.
portanto, peregrinos e estrangeiros nesse mundo. Eu viajo nessa revelação porque quando Jesus diz para Nicodemos é necessário nascer de novo, e aí algumas traduções diz é necessário nascer de cima, nascer de Deus. E aí eu viajo, porque nós estávamos mortos, mas em Cristo Jesus espiritualmente fomos vivificados. E como Jesus revela que nós nascemos do alto, então nós espiritualmente falando, nós nascemos dos céus e fomos enviados para a terra como peregrinos, como estrangeiros. Portanto, a terra não é o nosso lugar. Nós espiritualmente falando não nascemos aqui, nascemos lá, e quando nós morremos, nós voltamos para casa. Aleluia. Você já entendeu isso? Mas nós vivemos o reino dos céus também quando o priorizamos. E aí, falando sobre prioridade, é inegável que nós priorizamos aquilo que nós valorizamos. Eu estou sem tempo. Está sem tempo para quê? Estou sem tempo para fazer isso, aquilo outro. E o seu tempo está sendo usado como? Está sendo usado naquilo que você valoriza, porque nós priorizamos aquilo que nós valorizamos. Por isso, primeiro nós reconhecemos o valor de tal coisa, e aí em seguida nós priorizamos tal coisa. Mateus capítulo 13, versículo 44, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Veja o que é que Jesus está falando. Veja o que é que Jesus está revelando. Ele está falando a respeito do valor que é o reino dos céus. E nós priorizamos aquilo que nós valorizamos. Primeiro é preciso reconhecer o valor para depois priorizar. Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um terreno. E aí veio um homem, um caçador de tesouros. Olha aí, né? Pegou lá o detector de metal dele, que ele comprou quando foi mesmo. E aí ele achou um tesouro, grande tesouro, e ele vendeu tudo que tinha, tudo. Se você de fato encontrou o reino de Deus e reconhece o valor do reino dos céus para a sua vida, você não medirá esforços para priorizar o reino de Deus. Aleluia. E aí Jesus continua, versículo 46. Ele conta lá uma outra parábola, 45 e 46. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e amou.
precisamos entender o valor do Reino dos Céus para nós o priorizarmos como devemos priorizar. Quais são as tuas prioridades? Um dos sinônimos da palavra prioridade é superioridade. Aquilo que é superior. Ou seja, nós priorizamos aquilo que nós consideramos como superior em nossas vidas. O que é que diz lá em Mateus 6,33? E aí, para não perder o costume, o que desse versículo você ainda não entendeu? Quando Jesus citou esse versículo, você vai lá olhar o contexto, e aí você vai ver que ele estava tratando com as pessoas que estão muito preocupadas com o quê? Com coisas passageiras, com coisas terrenas, muito preocupadas. Aí ele diz: não vos preocupeis com o que haver de comer, com o que haver de beber, com o que haver de vestir. O vosso Pai sabe que você precisa dessas coisas. E aí o que acontece? Não é uma simples preocupação. Não é uma simples preocupação. Jesus não está dizendo para a gente se sentar e ficar esperando que a roupa venha, que a comida venha. Não é uma simples preocupação. São preocupações que têm adoecido as pessoas. São preocupações que têm feito com que as pessoas maltratem as outras pessoas, desprezem as outras pessoas, não deem tempo de valor às pessoas amadas ao seu redor. São preocupações que adoecem a alma, que estão trazendo insônia. Então, noites e noites sem dormir, e aí precisa ir na farmácia e compra os remédios para dormir. Olha, você, remédio costuma ser paliativo. Agora, para ser como remédio para dormir, eu estou para ver remédio paliativo como é para dormir. Você consegue ali uma semana, duas, depois. Aí toma um comprimido. Eita, tem que aumentar para 2. Tem que aumentar.